E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Tudo certo aí com vocês? Bom, então, não deu aí pro Flamengo. Perdeu, né, pro PSG. O goleiro russo pegou tudo, simplesmente apareceu do nada e resolveu pegar tudo, né? Defendeu 4 pênaltis, uma coisa impressionante, histórica, né? E, cara, o Flamengo ficou aí vice do Intercontinental, né? Que agora não é mais mundial, mas ainda é, enfim, né? Agora tem a Copa do Mundo de clubes, então não sei se o pessoal está considerando ainda como mundial ou não, né? Tem essa discussão também. Mas, enfim, pulando essa parte, cara, temos que parabenizar o Flamengo mesmo assim. Acho que pra gente que torce contra, né, fica um gostinho ali de felicidade, né? De, pô, o goleiro russo salvou a nação brasileira aí do caos, né? Fica essa sensação pra gente dessa alegria. Mas que, na verdade, cara, quem não gostaria de estar lá disputando, né? Então, esse é um outro ponto também. Que, claro, deve doer demais pro flamenguista, né? Sentir isso. Acho que tem gente aí, tipo, ah, não, é de boa, porque onde o Flamengo chegou e tal. Mas, cara, isso dói muito, com certeza. Dói de qualquer jeito, né? Pro flamenguista, principalmente, né? Tem gente ainda, né, outros brasileiros aí que torcem ali, né, pro Brasil e bem, mas principalmente pro flamenguista, cara. É uma coisa que deve machucar. Porque todo mundo quer ganhar, né, cara? Todo mundo quer ser campeão, todo mundo quer ir lá, jogar bem, dar o seu melhor e sair com o título. Então, assim, é uma coisa que provavelmente, pô, se você não ganha, você fica triste, né? Até em casa, até em jogo, coisa simples, né? Um jogo de FIFA, se você não ganha, você fica triste. Então, cara, com certeza é uma coisa que marca, que infelizmente para o flamenguista não saiu com o melhor resultado, mas, como eu disse, quem é que não gostaria de estar lá, certo? Quem não gostaria de ter essa oportunidade de disputar esse Mundial? Para o Flamengo chegar lá, ele ganhou a Libertadores, né? E ganhou outros títulos também, o Brasileirão, o Campeonato Carioca. Então, assim, ganhou títulos importantes esse ano que todo mundo gostaria de ganhar, né? Mas foi um jogo bem disputado, cara. Eu gostei bastante desse jogo. Acho que foi um jogo... no primeiro tempo o Flamengo não jogou tão bem, né? No segundo tempo, com as substituições que o Flamengo fez, ele melhorou um pouco o seu time. E o PSG também não jogou aquilo que a gente está acostumado a ver, né? Não vou dizer que foi demérito do Flamengo, né? Que, pô, empatou com um time mais fraco do PSG, né? Ou não jogou tão bem contra esse PSG, que também não desempenhou o seu melhor futebol. Pelo contrário, eu acho que cada vez mais o futebol brasileiro, de uma certa forma, se aproxima, apesar da grande distância ainda entre os times europeus e os times brasileiros. Mas cada vez mais a gente está de passinho em passinho se aproximando como futebol brasileiro ao longo do tempo, né? O Flamengo mesmo ganhou do Liverpool em 2000 ganhou não, né? Perdeu do Liverpool em 2019. Jogou muito bem aquele jogo. Aquele jogo eu fiquei até com mais medo do que nesse. Falei, caramba, o Flamengo tá jogando bem, cara. Só que diferente desse Flamengo, aquele Flamengo não tinha um banco tão bom. Então acho que isso fez uma diferença também. Então ele jogou bem, foi até a prorrogação, não foi para os pênaltis. Dessa vez o Flamengo foi para os pênaltis, né? O Palmeiras, por exemplo, foi para a prorrogação, perdeu também na prorrogação. Dessa vez o Flamengo foi para a prorrogação, não perdeu na prorrogação, foi para os pênaltis, mas nos pênaltis acabou perdendo. Então vejo que a gente cada vez mais está chegando mais próximo, está evoluindo, está se comparando um pouco mais ali, dadas as medidas proporções com o nível do futebol europeu. Então, assim, acho que os times brasileiros têm que, de fato, enfrentar mais vezes esses times europeus. Tem que criar essa casca, tem que... Se tivesse tipo um mundial, amistoso, como tinha antigamente, eu vejo como muito positivo, cara. Acho que isso seria fantástico. Acho que isso seria sensacional para os times brasileiros. Pena que não é de interesse da grande mídia, do próprio futebol europeu, né? Para eles acaba não sendo interessante, mas, né? Diferente do que tinha antigamente, que era bem normal. O Santos, o próprio Flamengo, e jogar, fazer turnês, né? Fora do Brasil. E os times da Europa virem para cá de vez em quando também. Uma coisa que não acontece mais hoje em dia. Então, infelizmente, tem essa disparidade. Eu acho que para a gente
equiparar ou tentar comparar, melhorar, é só jogando com eles mais vezes. Então, acho que dessa vez a gente, né, o time do Flamengo aí, o time do Brasil, né, fala a gente, mas é o time brasileiro. Ele jogou bem, se equiparou um pouco mais, conseguiu levar para os pênaltis, mas infelizmente ainda o investimento, os jogadores, né, a preparação física acaba se sobressaindo muitas vezes. Isso é uma coisa que ainda tem essa diferença, né? Não tem como. E assim, cara, acho que o Flamengo, como eu disse, relativamente jogou muito bem, né? Na medida do possível. O PSG também não jogou mal, né? Longe disso, mas não foi o seu melhor. Então, assim, foi um jogo bem legal de acompanhar, foi um jogo divertido de acompanhar. Acho que o Flamengo melhorou muito com as substituições, certo? E, cara, é questão de tempo agora, né? É questão de ver o ano que vem. Eu fico ansioso para ver os times ano que vem, para ver as novas contratações. Acho que o Flamengo vai vir com força, eles vão investir bastante, né, no ano que vem. Palmeiras, outros times, Cruzeiro, né? Eu acho que devem investir mais forte também pro ano que vem. E vamos acompanhando, né? Ainda vai ter a final da Copa do Brasil no domingo, então vamos aguardar. Mas no geral, cara, eu tô bem feliz que o Flamengo perdeu, não vou mentir. É legal, é divertido, futebol é isso, é brincadeira, é a zoeira. Mas fico, por outro llado, feliz também que, cara, parece que cada vez mais essa diferença pro futebol europeu vem diminuindo, né? O próprio Flamengo ganhou do Chelsea, que foi campeão da Copa de Mundo de Clubes, né? Então, acho que tem possibilidade, acho que dessa vez a gente se aproxima um pouco mais aí de um time brasileiro, quem sabe um dia conseguir finalmente ganhar de um time europeu assim numa final, né, num campeonato novamente. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, se inscrevam aí, deixem o seu comentário, sua opinião para eu saber, para eu melhorar os vídeos. Né? Eu vou tentar trazer vídeos com mais frequência, comentando notícias do futebol, inclusive. Tô comentando agora sobre os jogos, mas está sendo mais superficial por enquanto, né? Não tô fazendo análise tática, até porque acho que demanda bastante tempo também, às vezes gravar logo após o jogo, que você tá com a memória mais fresca, né? Do que aconteceu, do que de fato cada time jogou ali. Mas assim, não falaria de forma mais superficial também, porque fazer uma análise tática profunda, acho que tem canais, inclusive, com muito mais capacidade do que eu para fazer isso. Então é um comentário rápido, um comentário aí de um palmeirense. A gente tá bem feliz, né, que o Flamengo acabou com o ano do palmeirense. Então uma felicidade aí desse final de ano. Espero que o Vasco ganhe do Corinthians agora, né? Então a gente fica nessa torcida. Mas é isso, gente. Deixe seu comentário aí para eu ir melhorando, tentando alinhar cada vez mais os vídeos do canal aí para deixar tudo show de bola, legal para vocês acompanharem, eu comentar um pouco melhor também, né? Conseguir trazer com mais frequência e logo depois dos jogos, ou notícias, né? Quando sair, logo trazer para ver se a gente cria essa consistência legal aí. Então é isso, gente. Valeu, até mais.